Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Como estão vocês? Nessa segunda-feira! Uma segunda-feira azul pra nós, né? Quer dizer, nem tanto aqui, né, em Floripa. Mas vamos lá, deixa eu fixar esse tema dessa live aqui, que essa live vai ser bafônica. Bom dia, Pati! Bom dia, Raca! Gente, olha, hoje vai ter. Hoje tem. Oi, Cleitiane, bom dia, meu amor. Hormônios, para lá que eu vou fixar o tema da live aqui. Partilhem essa live, que quem precisa ir atingir objetivos precisa assistir essa live, gurias. Partilhem essa live. Hormônios e desempenho profissional. Bora lá. Deixa eu mandar essa live também aqui para umas pessoas. Bom dia, Su! Fica aí, amiga. Cola em mim. Fixar comentário. Bom dia, Marlene. Vamos... Esse papo de hoje, gurias. Esse papo aqui vai render hoje, olha, vai render. Daqui a pouquinho mais eu vou ter uma convidada nessa live comigo, mas enquanto isso a gente vai desenvolver e eu vou direto ao assunto pra gente não perder um minuto. Bom dia, Eliamar. Deixa eu só mandar aqui para uma pessoa. Aqui, só um minutinho. Porque tem algumas pessoas que me pediram aqui para avisar quando eu estivesse on. Vamos que vamos aqui. Show de bola. Aí. Bora lá, bom dia, Jana, bom dia, Marlene, bom dia, Ivete. Gente, que bom que vocês estão aqui, acordaram cedinho. Eu já acordei no 1000 grau aqui, né? Como a gaúcha fala gaúchas. Então vamos lá. Gente, como que os nossos hormônios interferem nos nossos resultados? Cara, olha só, essa live vai ser uma aula sobre resiliência, sobre atingir metas, sobre alcançar objetivos, sobre, né, a gente buscar forças para continuar quando a gente estiver cansada. Essa aula, essa live pode ser um divisor de águas na tua vida profissional. Então fica conectada, bota o fone de ouvido, pega papel e caneta para anotar as coisas que eu vou falar para vocês, porque eu tenho certeza que vai ser assim, ó, demais. Essas informações, elas vão cair aí como um meteoro na tua cabeça. Então, vamos começar, né? Vou começar me apresentando aqui, porque eu sei que tem gente nova que tá chegando aqui agora. Bom dia, Ivete, seja bem-vinda. Tem gente nova que tá chegando aqui agora. Duda Belli, um beijo, amor. E muito prazer, eu sou a Anaí Valentina, sou sexóloga, sou mentora, trabalho aí com treinamentos, né? Palestras, consultas, tudo que vocês imaginarem aí nesse universo, não somente feminino, porque eu também trabalho com treinamentos aí para homens, para casais, né? Mas a maioria das pessoas me conhece por ser sexóloga e só para lembrar que eu sou mentora também. E eu também atuo em outras áreas, como por exemplo, treinamento de vendas, treinamento de oratória, alta performance, entre outras coisas, certo? Por isso que eu gosto tanto de falar dessa coisa aí da gente atingir os nossos objetivos, de atingir as nossas metas, né? De ter, digamos assim, esse foco. Por isso que a minha consulta, ela na verdade é uma mentoria, porque eu faço esse direcionamento, justamente porque são assuntos que eu me sinto muito à vontade em trabalhar e do qual eu me preparei durante muitos anos na minha vida para poder ter, digamos assim, esse pique, essa resiliência, né? Esse foco, extremamente focado, e por aí vai. Eu quero partilhar com vocês aqui, quero ensinar para vocês aqui agora. E logo mais a Pati Lima vai entrar na live aqui comigo, tá? Então vamos entender o seguinte. Primeira coisa, que todos nós, homens e mulheres, ao longo da nossa vida inteira, nós sofremos oscilações, né? Temos, digamos assim, oscilações hormonais. Por uma série de fatores, por várias razões, por vários motivos. Mas o que eu quero pontuar aqui, e que talvez seja novidade para algumas pessoas, porque a gente ouve muito falar sobre essa coisa assim, né? É os hormônios, mas muitas vezes a gente não sabe o que isso quer dizer. E é isso que eu vou explicar para vocês aqui, e como que isso tem tudo a ver
com a questão profissional, como que isso tem tudo a ver com aquilo que a gente consegue ou não consegue, com as vezes em que a gente cansa, que a gente desiste, que a gente tá de saco cheio, e é por isso que vocês têm que sentar aí e acompanhar essa live aqui do início ao fim. Vamos começar entendendo o seguinte, que vamos focar aqui, bom dia, good evening, quem é que tá aqui com a gente? Vandetela, não sei se é assim que se fala. Vera, seja bem-vinda. Maria. Bru, bem-vinda, gente. Bem-vindos todos aí. Olha só, então, vamos entender o seguinte. Primeiro que nós, mulheres, nós sofremos mais com isso por conta... vamos entender o seguinte. Quando a mulher, ela tá na sua maturação sexual, a partir dos 18, 19, 20 anos, mais ou menos, né? Que a gente começa a entrar no processo de maturação sexual... A gente já começa a ter uma explosão aí hormonal, certo? Os nossos hormônios femininos, principalmente, né? Estrogênio, progesterona. E é óbvio que junto com eles vem os outros também. Testosterona, claro que bem menor do que dos homens, né? 20 e poucas vezes aí menos do que no caso dos homens. Mas, quando a gente tá entrando nessa fase aí dos 20 e poucos anos, 25, 30 anos, a gente tem essa descarga hormonal e quando... Nesse processo, nós nos tornamos mães, mais ainda, certo? Porque esses hormônios, eles vão entrar em ação, mas com um foco direcionado para a gestação, depois para o nascimento, para o parto, depois para a amamentação e por aí vai. Acontece que o que muitas mulheres não sabem é que, além dos hormônios, né, predominantes sexuais, digamos assim, tanto femininos quanto masculinos, a gente também tem os nossos outros hormônios que eles têm funções biológicas no nosso corpo. Como, por exemplo, nos trazer alegria, nos trazer felicidade, nos trazer cansaço, estresse. Cada um deles, ele vai ter, digamos assim, o seu objetivo, vai ter a sua função biológica. E quando a gente fala, então, da questão profissional, vamos entender o seguinte. Todo mundo, gurias, sem exceção, quando está num processo aí, de autoconhecimento, de desenvolvimento, vai pensar sobre a sua vida, vai refletir sobre a sua vida, e vão ter momentos em que tá mais animada a pessoa e vão ter momentos que a pessoa tá menos animada. E o que isso tem a ver com os hormônios? Absolutamente tudo, porque essa sensação de alegria, essa sensação de felicidade, ela parte de uma questão hormonal. Ela vai partir da nossa serotonina, das nossas endorfinas, da nossa qualidade de vida, como que a gente se alimenta, como que a gente se exercita, porque para um bom funcionamento de todos esses hormônios, as nossas glândulas, elas precisam estar funcionando bem, e para que isso aconteça, a gente precisa ter uma regularidade biológica bacana. A gente precisa estar se alimentando bem, dormindo bem, treinando bem. No caso dos hormônios sexuais, estar com a nossa sexualidade numa boa e por aí vai. E quando a gente fala da questão profissional, a gente tem que entender que assim, nesse processo, nesse caminho, bom dia, Fábio, nesse processo, nesse caminho que a gente vai percorrendo aí, né, com o passar dos anos, na questão profissional, nem todo mundo, aliás, a maioria das pessoas não nasce, né, não entra aí na adolescência já com certeza daquilo que quer ser quando crescer. E esses conflitos, essas dúvidas, esses questionamentos, eles podem surgir ao longo da vida de uma pessoa, na vida inteira. E quando surgem esses questionamentos, que é aí que eu quero chegar, se a gente não tiver consciência do próximo passo, talvez a gente trave. E se nesse momento em que a gente está na dúvida do próximo passo profissional que a gente vai dar, se nós estivermos, certo, já com uma predisposição aí a estarmos mais deprimidas, né? Ou algumas pessoas mais ansiosas, lembrando que, a ansiedade é quem sofre pelo futuro, a depressão é quem sofre pelo passado. Então, essas duas coisas, elas estão, digamos assim, conectadas. Claro que eu tô falando de um modo geral aqui, tá? É óbvio que o presente, ele também entra junto nesse bolo, mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que são muito ansiosas por não saberem o que vão fazer, por não saberem qual é o próximo passo da sua vida e que ficam nessa angústia
E isso tudo pode desencadear outros problemas. Por quê? Quando a gente começa a rever a nossa vida, quando a gente começa a observar aí a nossa trajetória, né? E começa a ver que talvez a gente não tenha atingido os objetivos que a gente gostaria, né? Alcançado aí as metas que a gente quis, aquele planejamento que nós tivemos e que não deu certo, que não foi pra frente, que não evoluiu. Quando a gente começa a pensar sobre tudo isso e avaliar tudo isso, vem aquele sentimento de que nós não somos capazes, ou que nós somos fracos, ou que nós somos, né, que nós nos perdemos muito facilmente. E o papel dessa live aqui é fazer vocês trabalharem a favor do cérebro. É óbvio que o cérebro já tá aí sempre trabalhando a favor de vocês, mas nós vamos enganar aí, né, fazer essa enganação aí para os nossos hormônios de uma forma bacana, brincando, digamos, com isso. Quando a gente se conhece, e aí eu vou partir desse princípio. Primeira coisa, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente estuda sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, o que sim, o que não e o que nunca, né? Aquilo que a gente tá disposta a fazer, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente nunca vai fazer. Quando a gente começa a ter esse autoconhecimento, que nós começamos a fazer, né, cursos, treinamentos, ler, assistir palestras, assistir lives sobre autoconhecimento, sobre como que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida de forma geral, nunca mais nós seremos a mesma pessoa, porque a gente vai subir no degrau, não somente da inteligência, mas também dessa coisa do autoconhecimento, né? E principalmente subir para um nível de consciência muito maior, bem mais elevado do que aquilo quando a gente não tinha. Então esse processo do autoconhecimento, esse processo de aprender sobre nós mesmos, ele é determinante no que diz respeito ao nosso futuro, né? Aquilo que eu quero, qual que é o próximo passo, como é que eu devo agir, qual que é o caminho que eu devo trilhar ao longo da minha vida. E isso é determinante para que a gente consiga atingir os nossos resultados, certo? Ok, só que aí nesse processo, quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a olhar pra dentro, a gente vai ter coisas que a gente vai ver que vai se orgulhar, e isso vai ter uma descarga hormonal de endorfina, serotonina, que são os hormônios aí mais predominantes quando o assunto é felicidade, né? A gente vai ter aquela explosão ali hormonal, dopamina, que é também um hormônio considerado um hormônio do prazer, que é essa sensação, né? Ele ativa o circuito de recompensa. Então, cada vez que a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta e aquilo ali dá certo, nós somos reconhecidas e a gente tem o resultado que a gente quer, o nosso circuito dopaminérgico, ele acorda e diz, nossa, que bom, vamos fazer de novo. E por aí vai, é o famoso desafio, nós somos movidas, né, por esse desafio. E aí, olha que coisa incrível que é o nosso corpo. A gente vai encontrar essa força, esse gás, né, essa energia que a gente precisa para conseguir atingir aí os nossos objetivos, porque nós estamos tendo uma descarga hormonal, certo? E aí, gurias, olha a importância dos hormônios na nossa vida. Se a gente estiver tendo essa descarga hormonal, nós estamos lá no talo de alegria, de felicidade, de realização, atingindo tudo aquilo, né, que a gente estava pensando, os nossos objetivos, super focadas e determinadas, né, a continuar e por aí vai. Se a pessoa que está conosco, se o nosso marido, namorado, família, filho, quem convive, né, mais proximamente aí com vocês, se essa pessoa, ela não te apoia, se ela não tá contigo, se ela não reforça aí os teus lados positivos, se ela não vai lá, né, te incentiva, te parabeniza e por aí vai, isso vai murchando. Isso vai diminuindo o nosso vínculo. Isso vai fazendo com que a gente tenha essa oscilação. Um dia eu tô super feliz, no outro dia eu tô triste, porque eu não tenho o apoio que eu quero. E quando as pessoas mais próximas de nós nos apoiam, ou, né, até mesmo a gente tem essa troca de amor e de afeto, por isso que isso é muito importante.
Ontem de noite eu partilhei um vídeo falando sobre isso. A gente precisa dizer mais, eu te amo, você é muito especial, você é muito importante pra mim. Porque essa engrenagem, quando a gente ativa essa engrenagem, quando a gente tá ali, quando a gente tá alimentando isso, olha só, os nossos hormônios funcionam melhor, mas principalmente a ocitocina. A ocitocina, também postei no Stories aí agora uns dias atrás, sobre uma pesquisa muito bacana sobre a ocitocina. A ocitocina, quanto mais a gente dá aquilo ali espontaneamente, aquele amor, aquele carinho, nós somos retribuídos com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação, com esse reforço positivo, mais essa engrenagem se completa, mais a nossa sensação de reconhecimento vai lá pro topo, reforça o nosso vínculo e a gente se sente empoderada. A gente se sente com a nossa autoestima lá em cima, porque a autoestima é como nós nos sentimos do lado de fora e não do lado de dentro. Aliás, do lado de dentro e não do lado de fora. A autoestima é o reflexo de como a gente está internamente. Engana-se quem pensa que autoestima tem a ver com vaidade. Autoestima não é vaidade, não é beleza. Não é você olhar para uma pessoa, ela tá sempre bem vestida, ela tá sempre bem maquiada, ela tá bem arrumada. Pode ser que ela esteja se sentindo terrível naquele momento, você não sabe. Ela só tá sabendo conduzir as coisas do lado de fora. E quando a gente não tem, então, esse reforço positivo, a gente vai, primeiro que possivelmente desistir mais fácil, mudar o foco mais fácil. Podem mandar perguntas, tá, gurias? Se quiserem mandar perguntas aqui, comentários, ou clicar dentro ali da interrogação que tem embaixo, mandar a pergunta de vocês ali, podem mandar também, fiquem à vontade, ou comentários. Então a gente vai desistindo muito facilmente do nosso foco, né, do nosso objetivo. E aí entra uma questão que, quando a gente não tem então esse reforço positivo, a gente começa a se questionar se de verdade a gente está fazendo a coisa certa, se nós estamos no caminho certo. Porque todos nós queremos, seguimos, buscamos um líder. Todo mundo. A gente quer alguém para que a gente possa se inspirar. Alguém que nos dê o caminho, que nos dê o direcionamento, que nos ensine, que esteja ali com a gente para estar, né, aqui, ó, desenhando, né, qual que é o processo, qual que é o próximo passo. Por isso que os líderes de equipe, os líderes empresariais, eles são tão fundamentais. As pessoas que exercem uma função de liderança, elas são muito importantes, são muito fundamentais, porque elas têm uma palavra ativa, e isso faz com que quem está ali acompanhando ela se sinta mais entusiasmado, mais corajoso, por aí vai. É esse o papel de um líder. Aliás, aparei só um pouquinho que eu me lembrei de uma pessoa que eu preciso mandar aqui. Então, é esse o papel do líder, é essa a função de uma liderança. E aí, quando a gente tá, então, nesse processo de rever as nossas escolhas profissionais, se a gente não tiver muita certeza daquilo que a gente quer, tiver, assim, ó, muita clareza de qual que é o próximo passo, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer, é muito possível que a gente vá se perder. E se a gente se perde, o sentimento de fracasso entra junto. Então os hormônios, eles vão estar sempre nos acompanhando. Porque quando a gente se sente fracassado, quando a gente não atinge aquele objetivo que a gente gostaria, não atinge aquilo que nós desejamos, né? Ou criamos uma meta ali audaciosa e muitas vezes a gente não tá nem perto de atingir aquilo ali, é porque tem um porquê. E aí entra toda a, digamos assim, a explicação, né? O início de quem trabalha com alta performance, dos atletas, de quem tem muito resultado, de quem atinge muito facilmente os seus objetivos. Quando você tem um porquê forte, o como, você dá um jeito. Quando você sabe exatamente aquilo que você quer, você tem um objetivo inabalável, você vai encontrar meios para atingir esse objetivo. E isso serve para relacionamentos, isso serve para atingir, para comprar coisas, para conquistas, né? Isso serve para a questão profissional e por aí vai. Por que eu citei como exemplo aqui atletas, né? E pessoas que trabalham com alta performance? Porque o nível de exigência é muito elevado. Então,
Essas pessoas que atingem mais facilmente os seus objetivos, que têm essa resiliência, elas têm um porquê muito forte, tem algo que motiva elas o tempo inteiro. E por que que elas têm isso? Porque elas tiveram, e aqui entra uma sacada fantástica dessa live, essa aula que eu tô dando aqui pra vocês. Elas tiveram planejamento. Você não consegue absolutamente nada na sua vida se você não planejar. Você até pode conseguir alguma coisa por sorte, mas a sorte ela pode virar de um dia para o outro. Pode ser uma jogada que você vai fazer e você perde tudo. Então, o planejamento, ele é determinante nos nossos resultados. E o planejamento faz com que o nosso cérebro, com que os nossos hormônios, né? Vamos voltar nos hormônios. A nossa dopamina, que é esse circuito aí de recompensa, de alegria, ele faz com que a gente vá lá, bote uma meta, faça aquele planejamento, que a gente se orgulhe daquilo ali que a gente fez, e cada vez que a gente vai lá, né, e dá um tiquezinho naquela meta, naquele objetivo, naquela tarefa que nós precisávamos fazer para ir um pouquinho mais perto dos nossos sonhos, mais perto ali daquele objetivo que a gente deseja atingir, o nosso circuito dopaminérgico diz: opa, ela conseguiu, palminhas, vamos lá, vamos dar mais uma energia para que ela continue, para que aquela pessoa continue fazendo isso. Então essa engrenagem, ela funciona perfeitamente. E aí, olha só, quando a gente tem então planejado os nossos próximos passos, as nossas próximas ações, é mais difícil da gente se perder. Ou quando vem algum bombardeio do lado de fora, alguma interferência do lado de fora, a gente faz o quê? A gente tá blindado. A gente tá aqui, ó, de corpo fechado. Não deixa que aquilo ali nos afete, aquilo ali não vai nos incomodar, aquilo ali não vai tá trazendo para nós desconforto suficiente para fazer com que a gente mude de ideia ou com que a gente desista no meio do caminho. Então o planejamento, ele é determinante e tem mais, sabe por quê? Porque no meio disso tudo, eu tenho um porquê forte, eu me planejar, as coisas vão acontecendo, vão surgindo muitos desafios. E quando surgem esses desafios, cada vez que eu estiver mediante um desafio, algo difícil, algo que eu ache talvez que eu não vá conseguir, né? Ou que aquilo ali não é pra mim. Gente, pelo amor de Deus, quando vocês estiverem mediante um desafio e estiverem pensando por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, ou por que vocês querem atingir aquele objetivo, por que vocês querem determinada coisa, lembrem-se por que vocês começaram nisso. O que te levou a querer isso? O que te levou a começar nesse negócio? E aqui eu vou falar especificamente sobre a questão profissional. Pessoas que começam um negócio. Bom dia, meu Gabriele, um beijo, amiga, seja bem-vinda. Quando a gente tá no meio, né, de um campo profissional, no meio de uma corrida profissional, que a gente tá ali buscando alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, vão acontecer 1.500 coisas para te desvirtuar, para te tirar do foco. É para te testar se você tem planejamento suficiente. É para te testar se você tem resiliência suficiente. Se você tem um porquê forte. É para te testar se você lembra o porquê que você começou aquilo ali. Quando a gente começa o negócio, quando a gente entra para um negócio, vai ter uma coisa que vai nos motivar, vai ter um objetivo que vai nos motivar, vai ter uma intenção que está nos motivando. Ou é uma intenção de reconhecimento pessoal nosso, que a gente mesmo vai reconhecer que nós somos capazes de fazer aquilo. Ou a gente está fazendo aquilo ali por conta que a gente está precisando, né? Querendo ter uma melhor vida financeira, a gente quer mais uma liberdade financeira. Ou porque a gente quer trabalhar no meio de pessoas, ou porque a gente quer ajudar pessoas. Todos os dias, quando eu acordo, tem dias que eu acordo super motivada, alegre, no 1000 graus como eu tô hoje, mas tem dias que eu não acordo assim. E nesses dias em que eu não acordo assim, e que eu penso em desistir, de tantas as milhares de vezes que eu já quase desisti do meu negócio, eu sempre me questiono.
o que me levou a começar a fazer isso tudo. E o que me levou a começar a fazer isso tudo foi poder ajudar pessoas. Então, se você tá aqui e está de alguma forma sendo ajudado nessa live aqui, isso já faz com que o meu porquê seja muito forte. E isso faz com que eu consiga trabalhar a favor do meu cérebro. Então, quando você estiver mediante um desafio, que você estiver se questionando, a coisa tá difícil, pandemia, problemas, e por aí vai, busque o seu porquê. Busque o motivo que te fez você começar. E encontre formas e possibilidades, garra, coragem, determinação de você continuar esse processo. Porque é isso que vai fazer com que você consiga ou não chegar lá onde você deseja. As pessoas que atingem mais facilmente os seus objetivos, as suas metas, são pessoas extremamente focadas. São pessoas que não perdem o foco. E aí aqui eu vou dar algumas dicas para vocês antes de chamar a Paty para o nosso bate-papo, só para a gente fechar isso aqui e depois eu vou voltar nesse ponto aqui. Olha só. O que é determinante, então, para que a gente consiga atingir sucesso? Primeira coisa, antes de mais nada, o sucesso exige mais. Nós precisamos estar com a nossa saúde boa. E o que isso quer dizer? Que se você estiver em um processo de sedentarismo, gente, isso não é invenção. Não é balela de quem cuida do corpo, de quem trabalha só com isso, ou de quem fala só isso. Não, não é balela. Isso é científico. Quando você tem uma vida saudável, que você se movimenta, se exercita dentro do teu limite, né? Vai lá movimentar o teu esqueleto, queima as tuas calorias, faz uma movimentação, se alimenta direito. Por que os exercícios são fundamentais? Os exercícios nos fazem com que a gente libere principalmente testosterona. Aí olha só, a testosterona, como muitos acham que é o hormônio masculino, não, nós mulheres também produzimos. E a testosterona é o sangue no olho, é aquela garra, é aquele tesão pela vida, tesão por fazer aquilo ali que a gente faz. E quanto mais atividade física a gente faz, mais testosterona nós liberamos. Assim como as endorfinas, a serotonina, que é aquela sensação de alegria, de bem-estar, de felicidade, depois que a gente se exercita. Por que é fundamental a gente se alimentar bem? Porque quando a gente se alimenta, tudo aquilo que a gente está ingerindo vai para as nossas glândulas, para o funcionamento das nossas glândulas. E quando as nossas glândulas aí, né, todas elas têm um bom funcionamento, é elas que distribuem, que fazem a distribuição para que os nossos hormônios funcionem bem. Por isso que se você só come porcaria, você não tem como ter foco, você não tem como ter resiliência, você não tem como ter, né, constância naquilo que você vai fazer. Você vai se perder muito facilmente. Se você tá passando por um processo, hipertensão, sedentarismo, né, a pessoa que fica muito tempo aí acomodada, ansiedade, depressão, muitas doenças de fundo físico ou emocional, parte desse problema, ele se resolve você fazendo atividade física e você se alimentando bem. Porque isso nós encontramos facilmente em qualquer lugar. Agora a gente fica buscando uma fórmula mágica para resolver os nossos problemas. E os nossos problemas quem cria somos nós. E só depende de nós solucionar. Porque se você não tiver a iniciativa de ir lá e tentar resolver aquilo ali, não vai adiantar. Então a primeira coisa para que você consiga atingir os teus objetivos, atingir os resultados que você gostaria, é você ter uma saúde física, mental e emocional. Ter equilíbrio na sua vida. Isso é a base de tudo. Invista em autoconhecimento, em desenvolvimento, vá fazer curso, vá fazer treinamento. Nunca é em vão. Você sempre vai aprender alguma coisa quando você assiste uma live, quando você lê um livro, quando você assiste um treinamento, quando você faz um curso, por pior que seja, isso aí dá pra esquecer. Vai ter alguma lição, alguma coisa que você vai tirar daquilo ali. Nem que seja a lição de você ter ficado ali aquele tempo todo
e que aquilo ali não te acrescentou nada, porque isso vai te levar a fazer melhores escolhas da próxima vez, a pensar antes de agir por impulso, porque quando a gente quer uma coisa, a gente muitas vezes age por impulso. Sempre tem pessoas que são extremamente, né, impulsivas, mas quando a gente tem então esse equilíbrio daquilo que é bom para nós, daquilo que é benéfico, nós vamos fazer melhores escolhas. É por isso que eu falo tanto em escolhas no meu livro. Quem não tem meu livro ainda, meu e-book, o link está na minha biografia. Basta clicar na minha biografia. E aí, vamos entender o seguinte. Lembra que eu falei agora há pouco dos atletas de alta performance? Então, eles são super focados, são super determinados. Não somente atletas, né? Mas profissionais de alta performance, grandes empresários. Eles vão ter, vocês podem pesquisar o empresário que vocês quiserem. Ele vai ter essa preocupação, tanto com a saúde física quanto com a saúde emocional. Ele vai estar investindo nisso, porque isso é determinante no que diz respeito aos nossos hormônios. Então, se a gente não tá se sentindo bem, tem um porquê. E agora, 3 coisas que são fundamentais para que você que está aqui assistindo, acompanhando essa live agora, saiba, para que você consiga atingir os resultados que você deseja. Essas 3 coisas vão fazer toda a diferença na tua vida, além da saúde que eu acabei de falar, certo? Mas tem 3 coisas que são determinantes para que você consiga atingir os seus resultados. A primeira, foco. Você tem que ser extremamente focado. Extremamente. Porque se você ficar perdendo foco cada hora, a cada 3, 4 meses mudar de ideia, já não sabe mais se é esse caminho que quer seguir, aí já faz um outro curso, já quer mudar de ideia, aí já começou não sei o que, já muda de ideia de novo, aí vai por um outro caminho que te disseram que era melhor, vai por lá, já quebra a cara de novo, aí diz, não, mas tal coisa tá dando dinheiro, volta para outro lugar de novo. Isso é não ter foco. E quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Entendam, quanto mais foco a gente tiver, quanto mais consciência nós tivermos daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, de qual que é o nosso objetivo, mais facilmente vai ser para a gente não se perder. Não é só para atingir o objetivo, é para a gente não se perder. Porque tem 2 zonas que são extremamente perigosa na nossa vida. Eu falo sobre isso no meu livro também, falo sobre isso no meu curso. 2 zonas, a zona do não sei e a zona do desespero. Quando você não sabe, você aceita qualquer coisa. Quando você está desesperado, você cai de cabeça em qualquer coisa. Então, essas 2 zonas, elas nos tiram do nosso foco. Elas, né, aliás, elas contribuem para que a gente não tenha foco. Segunda coisa, você precisa ter constância. Ter constância é, cada vez que tem um desafio, não é desistir. É você pensar o que você pode fazer para contornar aquele desafio. É olhar para trás e lembrar o porquê que você começou. O que te levou a começar? Qual foi a intenção, qual foi o interesse que te levou a começar? A constância é fazer o que precisa ser feito apesar dos desafios. Apesar das dificuldades, é fazer o que precisa ser feito apesar de todas as inconstâncias que a nossa vida apresenta. E lembrem-se que qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida e que não esteja bom, que não esteja bacana, que não esteja positivo, cabe somente a nós resolver. Sabe por que a gente vive pedindo conselho para os outros? Vocês fazem ideia por que a gente faz tanto isso? Todo mundo tem a mania de abrir a boca e sair pedindo conselho para todo mundo. Porque quando a gente vai lá e pede um conselho, a gente quer, na verdade, que aquela pessoa nos traga uma fórmula mágica. E tem muita gente que faz isso e que pede esse conselho aí, que vai lá, pede, né, pergunta, questiona. Porque se ela fizer aquilo ali e ela quebrar a cara, ela tem a quem responsabilizar pelo seu erro. Isso, gente, a gente não faz isso conscientemente, a gente faz isso inconscientemente. Quando a gente vai lá, fala sobre a nossa vida ou pede conselho sobre a nossa vida, a gente está permitindo que uma pessoa que não sabe nada a nosso respeito, que não sabe nada sobre os nossos perrengues, as nossas desilusões,
né, os nossos insucessos, que uma pessoa que não entende nada sobre o nosso caminho, a nossa trajetória, opine baseado nas experiências que ela teve na vida dela. Então, autorresponsabilidade começa em a gente fechar a boca e olhar para dentro, se desenvolver, se questionar. Ó, já faz muitos anos que eu não fico pedindo conselho para ninguém, eu não peço conselho para ninguém, porque eu já quebrei a cara demais. E quando a pessoa opina, ela opina baseado naquilo que ela viveu, naquilo que ela experimentou. E aí tem muitos sabichões que vão lá e que vão opinar sobre a vida de vocês e que não sabem absolutamente nada sobre a vida de vocês. Que não sabem nada sobre resiliência, sobre determinação, sobre quebrar a cara e começar de novo. Então, a constância, continuar e fazer o que tem que ser feito, apesar dos desafios, é algo que vai fazer com que os nossos hormônios descarreguem uma bomba ali, ó, de alegria para nós, de serotonina, de endorfina, de testosterona, de dopamina, que é o circuito do prazer, da ocitocina, que é a criação do vínculo. Quando você faz uma coisa que você ama demais, olha aqui, ó, olha só essa lição que eu vou dar para vocês aqui agora. Já vou chamar, daqui a pouquinho já te chamo aí, Paty, tá? 2 minutinhos. Quando a gente vai lá e a gente faz uma coisa que a gente ama muito demais, a gente cria um vínculo com aquilo ali. E essa criação desse vínculo vai fazer com que a gente constantemente libere ocitocina naquilo ali. A gente faz porque a gente ama, a gente entrega o nosso melhor porque a gente ama fazer aquilo. A gente não fica esperando que a gente tenha reconhecimento. Então, a ocitocina é determinante. Mas quando a gente vai lá e cria um desafio para nós e bota uma meta, e a gente atinge aquele objetivo, a gente consegue aquilo ali que a gente quer, o nosso circuito dopaminérgico vai mandar muita dopamina, que é o hormônio do prazer, para nós, vai dizer: parabéns, você conseguiu. A gente não precisa esperar isso de outra pessoa. Nós mesmos podemos alimentar esse processo, esse circuito. E aí, a terceira coisa que é determinante em quem quer atingir sucesso, em quem quer conseguir atingir uma meta: velocidade. É importante você saber o que você quer, ter foco. É importante você dar constância naquilo que você quer. É fundamental. Você até pode levar bastante tempo, mais tempo. Mas se você tiver velocidade, nada e nem ninguém te para com as 2 primeiras. Nada. Se você tiver foco e constância e velocidade, eu duvido você não atingir o objetivo que você deseja. Porque tem gente que, além de não ter foco, se perder no meio do caminho, desiste ou pensa em desistir ao longo do processo e não tem constância. E aí tá fazendo e para. Tá fazendo, para. Isso não é ter constância, isso não é ter velocidade. Então, isso é determinante, sim, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Essas 3 coisas juntas formam uma bomba aí, digamos assim, hormonal, de tesão, de brilho no olho, de constância, de conseguir, de atingir os nossos objetivos, de ter aquela resiliência, aquela coragem que você quer muitas vezes. Porque quando a gente reclama muito da nossa vida, olha isso que eu vou falar pra vocês aqui. Tem pessoas que vivem reclamando das suas vidas. A pessoa que reclama demais, que quer muito uma mudança, que diz que aquilo ali não tá bom, que aquilo ali não dá certo, né? Ah, eu preciso mudar minha vida, eu preciso fazer tal coisa. A mudança que você quer tá na atitude que você ainda não tomou. E para tomar essa atitude só depende de uma coisa: você agir. Tem poder quem age. Então, entre em ação. Não fique esperando o momento perfeito. Comece. Sintonize o rádio, a frequência, na sequência das coisas. Faça apesar do medo. Faça apesar das dificuldades. Faça apesar do desafio. Isso é que vai fazer toda a diferença. Agora eu vou mandar um convite aqui para a minha amiga Paty. Para lá, deixa eu ver aqui. Feito, Paty. Te mandei o convite aí para Paty, que vai falar um pouquinho com a gente aqui, conversar um pouquinho conosco sobre liderança. Bom dia, Olá! amiga! Seja bem-vinda! Obrigada! Olha, única coisa ruim de entrar cedo assim é porque, ó,
A gente tá ainda com uma carinha meio amassada. É normal, né? Faz parte, faz parte. Seja bem-vinda. Grande prazer Muito poder falar obrigada. contigo. Gente, eu e a Paty nos Igualmente. conhecemos de Ai, longa data. batonzinho. Aham. São muitos anos aí de história, de trajetória. Aprendi muito com a Paty. A Paty foi minha diretora da Mary Kay, minha Diri do coração. Depois da Paty, eu nunca mais tive outra Diri, nem fui ter outra Diri. Com certeza, né? Estou só Minha... ajeitando aqui minha ring light. Seja bem-vinda. Assim, muito obrigada. Estava aqui te escutando, amando, né, tudo que tu falou. Assim, na realidade, a gente sabe de tudo isso, né? Mas muitas vezes a gente acaba entrando numa zona de conforto também, né, Anaí? E aí eu estava aqui pensando, eu disse, nossa, como eu tenho que também... Ai, o batom. Como eu tenho que também me desafiar novamente, né? Porque são 17 anos na mesma empresa. E aí eu fiz um link, né? Nem sei se tu queria assim, me fazer alguma pergunta, mas só para concluir o que tu estava falando, que é muito relevante, né? Muito importante. Mas assim, só para concluir, eu acho que uma das coisas mais desafiadoras, né, de nós mulheres, enquanto profissionais e no meu caso, enquanto líder, é a gente se desafiar mesmo no mesmo lugar, né? Mesmo na mesma situação, no mesmo trabalho. Porque o que eu vejo? Como tu estava muito bem colocando, né? As pessoas querem algo novo e acham que precisam mudar o local, ou a empresa, ou o parceiro, né? Mudando as coisas que estão fora. E, na realidade, a gente pode, sim, viver plenamente, né? Como eu, assim, um casamento de quase 30 anos, claro que com muitos percalços, né? E eu digo que um casamento profissional também que eu tenho com a empresa que eu represento, né? São 17 anos. Mas o que faz isso se tornar atraente, né? E que me faz eu não querer trocar. Porque eu até brinco, né? Eu digo, vai dar muito trabalho começar tudo de novo. Então, eu vou consertar o que eu já tenho aqui. Isso aí. É exatamente isso, né? É buscar o novo dentro daquilo que eu já tenho. Então, no caso do profissional, o que eu posso me desafiar? E a nossa empresa, ela tem isso muito bom, assim, né? Todos os anos tem novas metas, novos desafios, novos programas. Então, fazer daquilo ali um desafio pessoal, né? Eu não vou conquistar para provar para ninguém, eu vou conquistar para provar que eu sou capaz, né? Para provar que eu consigo ainda, né? E assim, no casamento, acho que na parceria, né? Porque eu acho que o casamento também, depois de tantos anos, a gente acaba se tornando assim, não apenas, né, o marido e a mulher, mas assim, os amigos, os parceiros, os sócios, a gente dando um pouco assim, né? E aí eu acho que o segredo, se é que se pode se chamar assim, seria tu realçar os pontos positivos, né? Seja do trabalho ou seja do parceiro, e buscar sempre o novo, né? Então, assim, uma viagem, ou vamos num restaurante novo, ou vamos, né, vamos fazer algo novo. Eu acho que é isso, assim, fora que tu pontuou muito bem, assim, essa questão dos hormônios é muito importante, né? Eu que já tô aí numa idadezinha, né, que já os hormônios caem bastante, né? Mas é muito importante a questão da... Eu estava até conversando com uma amiga, que eu acho que ela está online aqui, uma amiga diretora também, que a gente está mais ou menos na mesma idade, e falando sobre isso, a importância da gente cuidar da saúde, da alimentação, né? A importância da gente... Porque senão a gente só vive assim, né? Vai naquela batida de fazer, e não se cuida e não olha para si. Eu acho que esse que é o ponto, assim. Mas tá maravilhosa a live, né? Amei, como sempre. Olha, gente, vão mandando comentários aí. Bom dia, Carla Xavier, que chegou aqui. A Ká Fischer, Adriana Castro, sejam bem-vindas, meninas.
É exatamente isso, Paty. Eu acho que é perfeita a tua colocação. Por quê? Porque se desafiar dentro daquilo ali que a gente já faz há muito tempo, primeiro que é mais fácil do que começar alguma coisa nova, né? Toda a vida vai ser mais fácil, porque a gente já sabe mais ou menos como é que é. Mas a gente precisa entender que em qualquer negócio, principalmente no teu negócio, é como tu disseste, o tempo inteiro vão ter oportunidades novas. E cabe a nós decidirmos se a gente abraça ou não abraça. Então, o que eu percebo é quando se trata, né, de empresas mundiais de multinível, porque eu tive em muitas, é que às vezes gera aquela competição entre equipes mesmo, ou uma competição que tem o seu lado saudável. Mas o que eu quero dizer é que o fator motivacional para que aquela pessoa desenvolva esse negócio não pode ser a rixa na equipe ou provar para fulano, para Beltrano que tem, né, condições. Porque, gente, quando a gente prova para nós mesmos, sabe o que quer dizer isso? É que a gente tem o porquê forte. É porque a gente sabe exatamente o que nos levou a começar. Sabe por que a gente entrou naquilo ali, né? Que é pela independência financeira. Eu digo assim, olha, depois que a pessoa... isso para mim isso é muito claro, né? Já trabalhei muito tempo no meio corporativo, mas já faz muitos anos que eu não trabalho como funcionária. Quer dizer, até tive uma experiência lá em Portugal, mas assim, depois que a gente trabalha para nós mesmos, fazendo o nosso horário, atingindo, né, os nossos resultados de acordo conforme a nossa disciplina, de acordo conforme a nossa resiliência, nunca mais a gente vai querer fazer isso para outra pessoa. Então, essa independência, essa liberdade de ir e vir, ela é muito importante no que diz respeito a metas, a resultados. E tu é uma grande inspiração, né? Porque são quantas metas maravilhosas atingidas aí, amiga. São muitas, né? Na verdade, sim, a gente já tem, né, uma história assim, de sucesso dentro da empresa. Eu vou te fazer uma pergunta junto com isso. Como que foi ter uma conquista de mais um carro no meio da pandemia? Começa por uma grande meta, um grande desafio, gente. É verdade, é verdade. Um dos grandes ícones da empresa é o carro rosa, né? O carro rosa é o que as pessoas perguntam sempre. Ah, tu tem o carro rosa e tal. E sim, ele move muito a gente, né? Pela questão... enfim, cada uma por uma questão, né? No meu caso, muita questão financeira mesmo, porque são 93 mil reais, né, que a gente recebe da empresa. Então, tu pode comprar um carro, como tu pode fazer o que tu quiser com esse valor. E como eu já tive outras vezes conquistando, para quem não sabe, né, que está aqui ou que vai assistir depois, eu como diretora da Mary Kay, a cada 3 anos, eu posso requalificar o carro, né? E aí a gente ganha novamente este valor, né? Então, no meu caso, já foram 4 vezes, né? Então, se eu contabilizasse isso em premiações, né, Anaí, são quase 500 mil reais, né? Porque mais viagens e mais outros prêmios que a gente ganha. Então, eu digo que assim, valor premiação, fora os ganhos mensais que a gente tem. Então, só para falar rapidamente, que eu não quero me estender muito, que não é esse o tema da live, mas tem a ver, né? Entrou a pandemia e a gente estava no meio do processo de requalificação do carro, né? Para vocês terem ideia, são 6 meses batendo uma meta de vendas de equipe, né? Essa meta em valores assim de reais, porque a gente tem isso em pontos, né? Em pontuação. Mas eu diria que é em vendas, em torno de 80 mil reais. Acho que é mais ou menos isso por mês, né? E eu tenho uma equipe grande, tenho uma equipe já consolidada, né? Mas sempre é desafiador. E aí vocês imaginam que eu estava exatamente no 3º mês, né? São 2 trimestres e eu estava no 3º mês do 1º trimestre e entra a pandemia, né? Que loucura. Meu Deus! É assim, é uma fração de segundos. Quando a gente, né, como a Anaí bem falou, quando a gente tem uma mente focada,
pode vir o que vier, pode vir um furacão, pode vir uma tempestade, como pode vir uma pandemia, que tu não vai pensar assim, ó, eu vou desistir. Isso não passou pela minha cabeça. O que passou pela minha cabeça é como que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso acontecer? Porque no meio do caminho, Anaí, a gente tem uma metodologia, Mary Kay, de fazer experimentação com a cliente, né? Então, a gente faz uma experiência pessoal, né? É uma experiência com a cliente. E aí nos tiraram o pessoal. E eu pensei, meu Deus do céu, eu, uma pessoa nada tecnológica, nada. Eu pensei, vou ter que me reinventar. E aí eu comecei a trabalhar, nós, né, a equipe, começamos a trabalhar e desenvolver uma nova metodologia, um novo processo de trabalho, onde era tudo digital, né? E aí conseguimos, olha, claro que assim, ó, contando com uma empresa fantástica, porque a Mary Kay, ela também, assim, ó, nos deu todo o suporte no sentido de treinamento, capacitação para irmos para o digital, a parte, assim, sabe, de mais, assim, prática da coisa, tipo assim, vamos aprender todos juntos, porque são muitas mulheres que são chefes de família, né? Claro. Que vivem de Mary Kay. Então, é muita coisa envolvida nisso, né? Não era, porque sou eu, porque, né? Não, é porque muitas mulheres precisam dessa renda para sustentar a sua família, a sua casa, né? E olha, eu vou te dizer assim, ó, foi muita superação, além de conquistar, né, de requalificar o carro. Então, nós fechamos exatamente no mês de junho de 2020, né? O quarto carro cor-de-rosa, então, né, essa premiação. Além disso, eu também formei 2 novas diretoras nisso, né? Então, foi assim, além da conquista, foi muito isso que tu também falou, sabe? De pensar, e eu acho que foi uma explosão de hormônios, de pensar, poxa, eu sou capaz ainda, né? Porque mesmo naquele momento também de vida, né? Onde os filhos com aula presencial, com aula online, meus pais, toda essa questão, meus pais já com idade avançada, o medo da pandemia, com tudo isso a gente tem que se administrar. Olha, não é fácil, mas a gente é capaz. E eu quero até fazer uma colocação aqui, a gente tem ainda 5 minutinhos da live. Passou voando. Nossa, muito. Eu não sei se o Instagram vai derrubar ou não. Se não entrar a contagem, a gente segue mais um pouquinho, senão a gente precisa encerrar. Então, só uma colocação assim, sobre isso. Durante a pandemia, esse processo de medo, essa angústia, né? Essa ansiedade que gerou em milhares de pessoas no mundo inteiro, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte, sem saber se ia ou não ia conseguir sair vivo disso tudo. Essa descarga que nós tivemos de cortisol, que é o hormônio do estresse, essa descarga, ela nos traz outros problemas, né? Ela traz aí problemas de insônia, ansiedade, né? Gera essa ansiedade, alimentação, né, ruim, a gente não tem disposição, é muito cansaço físico, mental, energético, então a gente não consegue fazer as coisas como a gente gostaria. Então, toda essa descarga do cortisol, ele também contribui para que a gente consiga ou não consiga manter o nosso foco, a nossa resiliência. Então, imagina só, quando a gente fala de um problema que aconteceu a nível mundial, mais ainda. Então, o foco, a constância e a velocidade, eles vão ser fundamentais. Então, é aquilo. Bom, se a gente está mudando completamente a situação nesse momento agora por conta de não podermos mais fazer as visitas, né, presenciais, a gente vai ter que ter muita velocidade para aprender como fazer diferente agora. E foi exatamente o que vocês fizeram, foi exatamente a política da empresa de entender essa necessidade de adaptação. Comigo da mesma forma, eu nem usava o Instagram, gente. Eu comecei a fazer live no meio por os primeiros 3 meses da pandemia. Eu fazia todos os dias live.
Por quê? Porque era uma forma de eu descarregar, de eu gerar ocitocina, porque aquilo ali fazia também com que, né, entrava naquele processo ali de recompensa. Fiz, foi bacana. E por aí vai. Então, a gente precisa ter essa constância, né? E eu acho que constância também te define muito, né, amiga? Verdade, verdade. Eu sou assim, olha, se eu puder dar um conselho, que eu acho que é legal a gente fechar assim, né? Dizendo para essas pessoas que vão nos ouvir, que vão nos ver, é exatamente isso, sabe? Concluindo com o que tu falou, procure se desafiar, procure, vai fazer uma faculdade, não interessa a idade, não interessa, sabe? Meu Eu tô filho, começando um deles, amiga. Eu é, comecei agora uma nova faculdade, gente. Comecei agora, 42 anos. é muito legal. Um dos meus filhos, que agora faz direito, mas na época do cursinho, tinha um colega, um senhor de 70 anos no cursinho. Olha que tudo isso, sabe? Então eu acho assim, ó, nunca é tarde. Nunca digam assim, ah, eu não sei fazer, ou eu não consigo. É sempre, eu estou no processo, né? Então eu nunca disse assim, ó, ah, eu não sei fazer live. Assim como eu não, né? Às vezes as gurias até me desafiam também. Ai, Paty, tem que fazer mais. Eu digo, ai, eu estou no processo. Uma hora vai conseguir, né? Mas, assim, é um prazer muito grande poder falar contigo, né? São tanto, já nem sei quantos, nem sei quantos, mas são muitos anos, né, Anaí, que Acho a que gente uns, se conhece. pelo menos. Acho que por aí, uns É, 6, 7 anos por aí. eu acho. E a Anaí foi um daqueles presentes, assim, né, do destino. Eu estava lá procurando para minha equipe, eu queria fazer, né, uma palestra com esse tema, assim, de empoderamento. E eis que surge lá na minha busca pela internet, surgiu a Anaí. E dali foi uma parceria, porque a gente tem muita afinidade, né? Eu acho que a gente tem muita afinidade, assim, na maneira de pensar, na maneira de agir. E eu estou sempre aí te seguindo, e tu sabe que a gente é parceira para sempre, né? Com certeza. Sempre que. E olha, mesmo o tempo que eu estava em Portugal, ainda assim a gente não perdia contato e eventualmente se falava e combinava algumas coisas. E vamos propor depois para a equipe aí um treinamento para o Dia dos Namorados, né? Vou aproveitar Isso. sobre essa coisa da intimidade, então vai ter novidades também. Já deixo o convite aqui registrado para que todo mundo, né, quem está aqui acompanhando a live não me segue ainda, já me siga. Quem não segue a Paty, já siga a Paty também. E lembrando que o meu curso, Muito Prazer, 8 Verdades sobre Sexualidade, que faz parte aí junto do e-book, Muito Prazer 2.0, que é um método, está o link na minha bio, onde eu ensino tudo isso e mais um pouco. Tem muita coisa lá sobre educação, sobre filhos, sobre intimidade, sobre o que a gente faz entre quatro paredes, né? A receita lá da felicidade, a receita da felicidade do orgasmo. Ai, tem muita coisa dentro do meu curso. Então, Paty, sou muito grata, muito obrigada pela tua participação aqui. Te Eu que desejo muito agradeço. sucesso. Você sabe que você é uma inspiração para mim. Então, conte sempre comigo para poder dar esse sacode na equipe. Sejam bem-vindas as novas consultoras, as novas diretoras e parabéns pela tua coragem, pela tua resiliência desses anos todos. Você é um exemplo de. Obrigada. Muito obrigada, querida. E também deixo o convite, né? Se alguém que está vendo aí ainda não conhece os produtos da Mary Kay, quiser né, entrar em contato comigo, pode pegar aí no meu Insta, ou também, né, quem sabe começar um negócio novo, empreender, né? É muito bom também. Então, pode vir, a gente está aqui, eu estou aqui pronta para ajudar quem quiser começar do zero. E isso que é bacana, né, Paty? Esse teu acompanhamento, esse processo inicial, ele é muito importante. Gente, quando eu entrei para a Mary Kay, não sabia nada, não conhecia nada. Entrei para comprar, que eu comprava muito. Só não foi atrás de Verdade. comprar. Rapidinho, né, se construiu a equipe, eu sou muito fã, adoro os produtos. E já vou contar aqui um segredo para vocês. Quando eu estava lá em Portugal, eu disse pra Paty que eu tava morrendo de saudade das coisas, né? Porque lá em Portugal, a Mary Kay, é muito caro os produtos. Muito caro. Eu mandei o catálogo ainda pra Paty e disse assim, olha a diferença de preço. Aproveita quem tá no Brasil e compra, gente. Verdade, eu compartilhei, sabe? Nossa, assim, ó, só para vocês terem ideia, gurias, os preços 3 vezes mais, né? Se a gente converter, né? Na nossa moeda, 3 vezes mais do que o nosso valor aqui eu mandei para as gurias, né? Se olha, vamos aproveitar aí. E Anaí, quando estiver aqui, a gente tem que fazer o nosso,
né, o nosso bate-papo ao vivo aí para ver os teus produtinhos também. Vamos. Agora é só online, né? Eu não tenho mais produto físico. Não tenho mais nada. Antigamente eu tinha muito, né? Sex shop, vendia lingerie, tinha sempre muita coisa. E a pandemia também me trouxe essa mudança, né, Paty? De eu ir para o digital. E hoje eu trabalho, gente, 100% online. Tanto que fiz algumas palestras, a Paty também teve a oportunidade aí, né, de estar junto. Tivemos esse encontro meio que rápido, mas tivemos no Rio Grande do Sul aí no Dia Internacional da Mulher. E essa coisa dessa adaptação para o digital, essa adaptação para o online, ela também aconteceu comigo. E eu acho que a gente vai descobrindo novas maneiras de fazer o mesmo. É bem o que tu disseste no início da live. Então, Verdade. vamos nos reconectar de novo com a nossa essência, com os nossos objetivos. E eu tenho certeza, Paty, que tu, quando olha para trás ou quando surgem os desafios, eu tenho, né, até pelo teu autoconhecimento, por tudo que tu já fez de treinamentos, todo esse desenvolvimento que tu teve, toda essa aprendizagem, essa bagagem que tu trouxe, eu sei, né, por te conhecer, que uma das coisas que te faz, quando você está num momento de desafio, quando as coisas estão complicadas, eu sei que tu lembra por que tu começou e o que faz com que o teu brilho no olho se mantenha constante dentro da empresa, né? Com certeza. É isso, a gente tem que buscar dentro, né? Nunca fora. Nunca é fora o que vai te mover, né? É sempre dentro. E assim como eu falei, eu costumo fazer no meu relacionamento também, né? É sempre assim, o que me fez escolher esta pessoa, né? E o que me fez escolher esta empresa? Então, eu sempre faço esse link, porque eu acho que tudo anda junto, a vida da gente é uma roda, né? A gente tem que ter os nossos pilares em harmonia. Não adianta, eu tô com o meu profissional lá em cima, mas a minha vida pessoal tá toda desmoronada. Não, então é buscar o equilíbrio, né? E isso a gente faz olhando para dentro mesmo, né? O que me faz, o que me move, E eu, assim, o que me move realmente, né? Além das conquistas e tudo mais, é poder conhecer pessoas, assim como tu, assim, tantas milhares de mulheres que nessa minha história aí de Mary Kay, né? Eu aprendo tanto, né? E tu também, na tua profissão, como a gente aprende com o ser humano, né? Como a Exato. gente aprende com o outro, né? Então, por isso que eu não trocaria meu trabalho por nada, porque não se trata de dinheiro só, né? Se trata de conhecer pessoas e de transformar as pessoas, né? De poder pegar uma mulher que de repente está ali numa situação de menos, né, autoestima baixa, menos valia, se sentindo uma pessoa, né, não valiosa, e tu mostrar para ela, tu pode, tu é capaz, vai lá, e ela Muito bom. conquista, e tu conquista junto. Então, isso não tem preço, né? É isso que me move. É isso que me move. Paty, eu tenho certeza que são muitos momentos marcantes ao longo desses 17 anos, mas eu queria que tu partilhasse conosco, já que a live segurou aí, ó, estamos no lucro. Ai, que bom! Conta um momento, assim, que foi muito marcante nessa trajetória aí desses 17 anos para nós, profissional. Olha, na verdade, muitos, né? Muitos momentos, mas assim, eu tenho uma história que eu sempre conto, né? Que eu acho que isso me mostra o quanto a gente é capaz, né? Eu tinha uma consultora que entrou na equipe e ela tinha muitos medos, né? Muitos medos, muitas inseguranças. E isso se transformou numa crise de pânico muito grande, assim, ela não andava sozinha, ela não pegava ônibus, né? Ela tinha que ter sempre uma pessoa junto, né? Uhum. Tal era o grau, assim, que ela já tinha alcançado de medos mesmo, de crise de ansiedade e tudo mais. E eu fui até essa consultora, porque assim, só para vocês entenderem, quando uma pessoa entra na minha equipe, eu só vejo no relatório o nome dela, porque não fui eu que cadastrei. Ela entrou através de uma outra pessoa, né? E aí eu olhei aquele nome e eu acho que, assim, quando a gente tem um processo de liderança, a gente acaba tendo, assim, eu acho que um anjinho da guarda, alguém que nos diz assim, vai lá, conhece essa pessoa. E era uma cidade próxima aqui, né, de Porto Alegre. Eu liguei para ela, porque ela estava fazendo seus pedidos e tudo sem
digamos assim, a minha presença, né? E eu disse para ela, gostaria de te conhecer. E eu fui até lá, conheci ela, né? Assim, a gente já criou também uma afinidade. E para resumir para vocês, né? Comecei a desenvolver essa... Era uma menina ainda, né? Hoje ela já é casada, já tem filhos. E comecei a desenvolvê-la fazendo o quê? Potencializando, valorizando ela, cada passo, então, cada conquista, e conquistas, gurias, não gurias e homens, né? Mulheres e homens que estão aqui. Eu estou muito acostumada a falar com muitas mulheres. Mas conquistas não profissionais apenas. Conquista de, por exemplo, sair na rua sozinha. Por exemplo, pegar um trem para vir até Porto Alegre num treinamento, né? Então, eu valorizava muito isso, potencializava. E para resumir para vocês, hoje ela já é uma diretora minha, ela se formou como diretora, acho que em 1 ano, já conquistou 2 carros, né? E ela, olhando para trás, né? A gente vê uma menina insegura, com medo, né? E através, eu não vou dizer que fui eu, não é eu, assim, através do trabalho de equipe, através, né, de uma oportunidade onde mostra o empoderamento, onde mostra que a mulher é capaz, ela se transformou. Eu digo que é uma rosa que desabrochou. Então, assim como ela, inúmeras, né? Tem algumas aqui ao vivo que eu já vi que são histórias lindas, histórias de superação, sabe? E é isso que faz a gente trabalhar todos os dias, é isso que faz acordar todos os dias, né? São muitas, muitas histórias, e pessoais também, né? Poder oportunizar para os meus filhos um bom estudo, tudo através, assim, do meu trabalho, né? E eu sempre digo que quando a gente trabalha em equipe, é como uma família, né? Então, assim, eu tenho a minha família de sangue e eu tenho a minha família do coração, né? A minha família do coração realmente são as minhas meninas, né? As minhas filhas e netas e bisnetas que tem aí por todo esse Brasil. E é muito, muito bom mesmo. E é incrível. É incrível porque essa coisa, esse vínculo criado através de uma equipe, ele é muito, mas muito fortalecedor, né? Saber que a gente tem alguém para contar, que a gente tem alguém para nos incentivar, para nos trazer o caminho, porque também tem isso, né? Quero que tu fale um pouquinho sobre liderança, assim, como que foi esse processo de liderança, o que é ser uma líder para ti, porque eu sei que da mesma forma tu também tem pessoas que tu te inspira como líderes, e eu acho que isso também é um dos pontos fortes da tua equipe, né? Porque você é uma excelente líder. Na verdade, eu acho assim, a gente nasce com, digamos assim, alguns dons que estão ali adormecidos, né? Então, eu digo assim, eu não nasci líder, eu nunca fui líder de turma, eu nunca fui aquela pessoa popular na escola. Eu sempre fui, assim, entre as mais tímidas, as mais quietinhas, sabe? E eu fui me despertando. Então, assim, eu acho que eu mesmo sou o meu maior case de sucesso, né? Porque quando eu comecei nesse trabalho, eu já era mãe, eu tinha os meus meninos, eles são gêmeos, né? E eles eram pequenininhos ainda. Então, eu sempre fui, assim, muito mãezona. Eu não era aquela pessoa, sabe, extrovertida. Ou então, assim, ó, que trabalhava-se com vendas. Não, eu me descobri líder, né? E como tu falou também na live, eu fui muito atrás do conhecimento. Muito, assim. Eu sou uma pessoa muito obstinada. Quando eu quero algo, eu busco, assim, custe o que custar. Então, assim, eu fui me desenvolvendo ao longo desses anos, né? Eu, hoje, como líder, assim, o que eu mais gosto realmente é de poder levar pessoas para o sucesso, sabe? Não eu brilhar, não eu aparecer, mas sim poder despertar essa líder dentro da pessoa, né? Então, assim, eu acho que é muito assim essa líder servidora, né? Se eu pudesse resumir, qual é que é o meu estilo de liderança, né? É o estilo de servir ao outro, né? O estilo de poder ajudar sempre, não liderar como chefe, não dou ordens, não puxo orelha, às vezes até deveria, às vezes eu até deveria, mas eu com muito assim procuro ser uma pessoa assim carinhosa como uma mãe, né? Eu procuro ser aquela líder
que inspira, mas não que repreende, sabe? Até porque eu acho que os tempos de hoje, né, Ana, e as pessoas já estão vendo que esse tipo de liderança não funciona, né? Então, nesse sentido, assim, é muito de pegar na mão mesmo, como fiz com meus filhos, e fazer essa trajetória, assim, de sucesso com as mulheres que estão dispostas, porque também tem isso, né? Tem gente que não está disposta, né? Tem gente que... Eu sou a mesma para todo mundo, né? Por que algumas dão... vou fazer entre aspas, né? Por que algumas dão certo, outras não? Porque as que não dão certo, digamos assim, é porque desistem. Porque não tem nada que uma pessoa tenha que outra não tem. Eu sempre digo isso, né? Todos nós nascemos iguais. Por que uns têm tanto sucesso e outros menos? É por questões muito pessoais. Exatamente. Não existe facilidade, não acredito em sorte, né? Acredito em força de trabalho mesmo. Trabalho, exatamente. Paty, muito obrigada por esse papo. O pessoal que está aqui acompanhando, que ficou até o final, obrigada, meninas, meninos, pela presença. Obrigada! É muito bom a gente poder conversar. Vamos repetir mais vezes. Sabe que eu estou aqui à disposição sempre para a gente conversar e tá trazendo essa clareza. Pessoal aí, as mulheres que se interessarem, quiserem saber aí a respeito para entrar na equipe da Paty, pode me chamar, me perguntar que eu passo o contato dela, ou já chamem ela aqui no Instagram dela, para comprar também, né, amiga? Para comprar produtos. Refazer o seu estoque aí de maquiagem, de cosméticos e por aí. Amiga, muito obrigada pela tua disponibilidade. Uma excelente semana para nós. Para nós, muito obrigada também, ó. Te amo, tu sabe disso. Te amo muito. E vamos seguir juntas. Todos os dias só pra gente fechar essa live. Quando eu tenho desafios, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudança, né? Agora, essa semana eu parei para contar, eu já me mudei 31 vezes contando com essa mudança de agora. Eu realmente gosto muito de mudança. E tem uma frase que a Paty me disse que mudou muito a minha vida depois do dia que ela me disse essa frase. Eu repito essa frase para muitas pessoas e que faz total sentido sempre, cada vez que eu lembro dela. É impossível a gente fazer uma mudança sem mover os móveis. Então, cada vez que a gente... E olha só, né? Essa frase, Paty, eu não sei se tu te lembra, mas eu me lembro que tu me disse no momento em que eu te disse que eu estava saindo da equipe, mas que eu queria continuar tua amiga e queria continuar de uma certa forma fazendo parte de tudo isso, né? E a tua amorosidade, a tua sabedoria dentro dessa frase, e eu quero traduzi-la aqui para as pessoas, é que quando a gente está passando por um processo de mudança na nossa vida, ou de tomada de decisão, ou de mudar o foco, começar um novo negócio, né? Investir na gente, investir em conhecimento, né? Até mesmo dentro da nossa relação, mudar a nossa forma de agir, mudar o nosso comportamento. Qualquer mudança que vai acontecer na nossa vida, o lado de dentro vai ser movimentado também. E é impossível mudar sem fazer isso. E é essa mudança que faz com que a gente vá para o próximo nível, com que a gente evolua, com que a gente tenha outro pensamento, com que a gente tenha outra motivação e por aí vai. Então, eu sou muito grata a essa frase, ela caiu assim, ó, perfeitamente bem na minha vida e eu lembro sempre dela com muito carinho. Obrigada, amo muito você. Você é uma inspiração, é uma pessoa simplesmente incrível, não somente no campo profissional, porque eu sei que você é uma referência nacional, mas como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa e como amiga. Obrigada, meu amor. Sempre, né? Sempre lembro também das nossas conversas. Eu aprendi muito contigo. Eu acho que é isso, né? A vida é isso. É troca. É a gente carregar dentro da gente um pouquinho de cada um. Né? Muito obrigada. A gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Mas vamos lá. Tá bom. Um grande beijo. Gente, uma excelente semana para todo mundo. Beijo. Até.